cidade, por tudo. Tem outra participação, Wilton? Por favor, via WhatsApp 991 31 80 24. Obrigado, meu a vocês. Bom dia, pessoal do Jornal Correio da Manhã. Eu me chamo Aline, eu sou advogada e hoje eu venho fazer um pedido a vocês. Sobre o quê? Principalmente ao Wilton Moura, o Lindomax e o Alex. Eu possuo alguns terrenos e uma casa em Arara. E minha família pretende morar, né? Quando se aposentar na cidade, por ser uma cidade mais calma. Eu acredito que a maioria sabe, né, que o abastecimento de água em Arara nunca foi um dos melhores. Nem toda a população consegue receber o abastecimento com frequência. Em vista disso, estávamos conversando, assunto de família, né? De onde viria essa água? E meu pai tem um conhecimento melhor na cidade e decidiu abordar um colega que faz parte do IBAMA, indagando de onde vinha, se a água era realmente correta e própria, né, para consumo. E daí ele nos disse, né, que essa água viria de Solânia, o abastecimento seria de lá. E aí ele falou que ia fazer uma fiscalização por lá, ele mesmo, ele próprio foi fazer. Entrou na mata e descobriu que a água era totalmente imprópria, era água poluída, água suja, com urinas e fezes e restos de aves. Isso mesmo que vocês ouviram. E também não é só fornecida em Arara, em Cacerengue também é desse mesmo abastecimento, né? Então eu venho aqui fazer um apelo a vocês para procurar uma autoridade responsável pela saúde, pela Secretaria de Saúde, né, dessas cidades, já que hoje eu não moro na Paraíba, eu moro em outro estado, então fica meio difícil eu procurar ajuda nisso, né, de longe. Então eu estou vindo aqui mais para isso, a fazer um apelo a vocês e contar um pouco desse desserviço com a população, já que não se pode ficar impune uma coisa dessa. Acredito que seja o interesse de todos, até porque todo mundo consome essa água nessas universidades, né? Eu fico grata pelo espaço no programa de vocês e até logo, aguardo por resposta das autoridades e que não fique impune. Obrigado, Aline, advogada, pela participação aqui no nosso programa. Então, logo assim, procuraremos as demais pessoas que estejam a fazer, né, essa melhoria mediante a sua solicitação aqui em nosso programa. 8h19, nosso compromisso agora com a Galega do Povo, Giseliane Azevedo, bem-vinda. Bom dia, querida. Bom dia, Wilton Moura, bom dia, Lindomax Silva, dois amigos, irmãos, pessoas da minha autoestima. Quero cumprimentar também Juliana Veloso, uma irmã que Jesus me deu, também faz parte aqui do jornalismo, uma mulher cristã, maravilhosa, que tem me ajudado muito nessa campanha. A meu querido amado, quase filho, Tiago, também está aqui comigo, é o meu caçula. E também quero agradecer a Deus, primeiramente, e acima de tudo, por estar aqui para contar uma história que Ele escreveu, para relatar fatos novos que aconteceram nessas últimas eleições. Quero agradecer a minha mãe, as minhas irmãs, a minha família, a toda a minha equipe, a Neuma, a Graça, a Ana, a todos aqueles que abraçaram a minha campanha, que acreditaram em Giseliane e que foram para as ruas comigo. Obrigada, Solânia. Quero agradecer aqui também a todos aqueles que andaram comigo e fizeram acontecer essa história. Lindomarques, é um grande dia. Dá bom dia hoje, do dia de hoje, onde Deus nos levantou com fôlego de vida para louvar e agradecer o nome do Eterno, porque tudo isso foi Ele que fez. A Galega do Povo é uma marca dentro de Solânia. Continuamos fazendo história em Solânia e nessas últimas eleições, no decorrer da história, trago novamente o nosso nome para ser registrado nos anais da história, trazendo a força de uma mulher que sem mandato, que sem apoio de nenhuma liderança, que sem
apoio do sistema, nem a máquina. Eu fui às ruas com a cara limpa, com a coragem, com a força da mulher, colocando meu nome à disposição, Wilton, e onde nós entendemos que o sentimento do solanense, o sentimento do brejo, nada mais é que nós venhamos ter um representante legal da terra para os representar. Esse foi o sentimento que ficou nesta campanha registrado pelo povo. Andei nas casas, vi a situação, entendemos a necessidade do povo de Solânia. Quando eu chegava, o motivo mais abordado era justamente a questão de um polo industrial, é o desemprego. Está escrito, está colocado nas vias de fatos que o nosso povo quer trabalho, nosso povo quer emprego, nosso povo quer oportunidade. E Giseliane passava essa confiança. Giseliane mostrava que nós poderíamos ter um polo industrial como nós temos ali em Guarabira. Nós passamos ali e nós vimos 300, 500 motos, são 500 famílias empregadas. Você passeia mais um pouquinho, você chega a Belém, você encontra ali a 13 de maio, também ali gerando emprego. Você vem caminhando mais um pouquinho, aqui descendo para a nossa região, nós encontramos em Bananeiros condomínios, que hoje gera emprego, e o nosso povo de Solânia é o maior beneficiado, porque trabalha lá dentro, na mão de obra, como nós sabemos, a doméstica, o mestre de obra, enfim. Hoje, quando a gente chega em Solânia, que é o que nos divide de Solânia, um simples quebra-mola, nós estamos aqui com o número de pessoas desempregadas, com a saúde na UTI, a educação zero, e você vê uma cidade com uma receptividade tão grande de deputados, que hoje eu desafio qual é o que está em Solânia, qual é o que está preocupado com o sentimento do povo de Solânia. Já foram embora, vindo como viesse buscar uma mercadoria, comprar os votos e levar. Mas a Galega não desiste de Solânia, a Galega nasceu para lutar pelo povo de Solânia. Essa mulher que todos me dizem de onde é que vem tanta força e tanta coragem. Eu digo do desejo de querer acontecer, do desejo de querer fazer. E eu sou filha de um saudoso homem que deixou a sua marca, que é aquele que não vive para servir, não serve para viver. Giseliane está aqui como serva de Deus e como serva do povo de Solânia. A minha vontade é fazer um grande trabalho para essa cidade. E eu não vou desistir nunca, porque esse nunca fica muito longe para quem está tão perto depois dos resultados dessas eleições. A deputada, a federal, fazendo história, a primeira mulher que se coloca novamente como candidata a deputada federal de Solânia, indo dela para o povo e o povo com ela. Não teve apoios de vereadores, de prefeito. Fazer a política com a máquina é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito, muito instantânea, mas você ser da terra, sair junto com o seu povo e visitar como eu visitei, com as mãos limpas, sem corrupção, sem compra de votos, sem nenhum tipo de maldade e nenhuma palavra que viesse ser usada para camuflar o voto e querer enganar o povo. Não. Giseliane entrou com a cara limpa, dizendo: estou aqui à disposição do povo de Solânia, do povo do Brejo. E diga de passagem, não foi uma campanha fácil. Nós tínhamos aqui candidatos da região vizinha, Douglas Lucena, infiltrado aqui. Nós tínhamos Damião Feliciano, que só vinha com 4 anos. Nós tínhamos outros e outros candidatos que já estão no poder e que nada trouxeram para a nossa terra, porque o registro diz isso. Então eu quero agradecer a todos que entenderam que Giseliane, ela não veio para brincar. Ela veio para mostrar a Solânia e ao Brejo que ela tem força, que ela tem coragem, que ela teve respaldo em ficar no segundo lugar, a deputada mais votada de Solânia. Isso para mim é um grande mérito. E isso eu devo a Deus e ao povo que acreditaram na Galega do Povo. Mediante as suas palavras em que você introduz essa valentia, essa disposição, essa coragem, esse pé no chão, você falou também, sublinhei aqui, que você construiu uma história. E a sua história, ela vem desde a casa de Antônio Melo de Azevedo, quando você ainda se disponibilizava em oferecer a sua opinião, a sua inteligência, as suas formas em que aqui você discutia a cidade. Você foi a um âmbito regional, ou até mesmo ficando no sentimento desta cidade, em discutir de uma forma fundamentalmente, assim eu digo, com todos esses elementos em que você elenca saúde, educação,
ação social e tantas outras ações que possam, acima de tudo, né, favorecer a coletividade. O que de mais importante, com toda essa sua experiência e trajetória de história política, você traz como um diagnóstico mais preciso dessa sua participação em uma campanha eleitoral a nível de Estado, Giseliane? A necessidade de que tenha uma mulher comprometida com as políticas públicas no âmbito geral e mostrar que o estilo de política que Giseliane fez foi alternativo, foi quebrando todos os parâmetros, todas as condições que já são feitas e costumeiras de que candidatos votando e fulano vai ter muito apoio porque tem fulano ou ciclano por trás daquele candidato e que ali com certeza vai ter voto. Giseliane com muita coragem, porque precisa ter coragem, precisa ter muita força de vontade de fazer essa história acontecer, de sair e mostrar que o Brejo conhecia Giseliane como a vereadora de 4 mandatos de Solânia, que conhecia a Galega do Povo, porque uma mulher que foi candidata a prefeita de Solânia e foi muito bem avaliada naquele momento com quase 7.000 votos. Mas aí, daí eu tirei a coragem de mostrar também para o Brejo que Giseliane, do jeito que fez quando vereadora, a força que teve em Solânia, ela é uma força no Brejo. Eu senti no sentimento do Cacerengue, de Arara, de Cacima de Dentro, a necessidade de um polo industrial, de um povo esquecido, que vive na seca, que vive no abandono. E esse povo entenderam que a mulher, a sensibilidade da força feminina, ela faz acontecer a diferença. Eu vi coisas nessa campanha, Lindo Marques, Alex, Wilton, e a todos os ouvintes que estão aqui ligados nesse programa tão de grande audiência. Eu vi coisas absurdas, eu vi coisas que chegam a doer na nossa alma, o abandono, essa é a palavra. Porque se nós formos olhar a quantidade da votação exorbitante, estupenda que esses candidatos vêm e levam, o Wilton, se eles tivessem amor pela nossa terra, nós já éramos para nós termos aqui um hemocentro, já era para nós termos aqui, no mínimo, um semáforo nessa praça, um polo industrial, já era para nós termos aqui em Solânia um hospital distrital. Quando se fala num hospital distrital, nós estamos falando de um hospital que assiste todas as cidades circunvizinhas, uma cidade referenciada à criança, e nós não temos sequer um pediatra, nós não temos uma UTI, nós não temos um laboratório de qualidade. Então, esses homens vieram fazer o que em Solânia? O que é que esses homens representam para Solânia? É vir buscar o voto? É levar o seu mandato de 4 anos lá para que sua família seja bem gerenciada? E depois, com 4 anos, voltar para Solânia? Mas Solânia mostrou que ela acordou. Solânia mostrou e ela está entendendo que nós precisamos de um candidato prata da casa. Isso foi mostrado quando foi elegido aqui Arnóbio Viana, filho da terra. Isso foi mostrado quando foi votado Beto Brasil, Alexandre do Brasil, com uma votação muito boa, como Walter Júnior e hoje Giseliane. Então, isso mostra o sentimento que há nas pessoas do Brejo e da cidade. Então, foi isso que me fez acreditar que nós poderíamos galgar uma cadeira. Mas a votação, ela não mostra só uma questão para uma disputa local, mas para mostrar a força de uma solanense. Eu me emocionei nas casas que eu dizia, Giseliane, que eu chegava e teve um cidadão solanense que me disse assim, minha galega, eu estou votando na coragem de uma mulher que está quebrando todo o paradigma, toda a história, porque é muito fácil você ser candidato apoiado por A ou por B ou por C. Não é assim que a história da política conta? Mas Giseliane veio com as mãos limpas, trazendo uma oportunidade, uma opção para que o povo do Brejo, o povo de Solânia, tivesse numa mulher o desejo de votar de uma grande alternância. Foi uma política totalmente diferente. Eu não saí com um candidato, nem a vereador que tenha sido, para andar com Giseliane nas casas. Eu não precisei disso. Eu precisei só dessa coragem e dessa vontade, entendeu? De fazer por Solânia e a história acontecer. E eu fui, de cara limpa, de mãos limpas,
sem compra de voto, sem barganhar o voto, sem precisar que alguém me apresentasse. Isso é uma história linda que fica registrada nos anais do Brejo, da Paraíba, em uma mulher tão simplória, mas uma mulher que trouxe a coragem de sair candidata para mostrar que é possível. É possível você ser candidata naturalmente, de você diretamente com o povo. Então, aqui meu agradecimento ao povo de Solânia por essa votação, por essa expressão de mostrar que Giseliane, como muitos disseram que estava morta, como muitos disseram que a galega do povo não estava mais viva, que não tinha mais nada, que não precisava do apoio dela, ela mostrou que ela, junto com Nilvan Ferreira, que nós trouxemos para a Solânia, o candidato que teve de mais de 2.400 votos, é a expressão de voto que Giseliane teve, é a votação de Nilvan em Solânia, veio para a minha residência, deixou registrado que Giseliane tem posicionamento, que Giseliane hoje vai aguardar só o posicionamento de Nilvan, que certamente nós iremos fazer agora a campanha do segundo turno em Solânia. Nós somos a encabeçada desta campanha, nós somos a pátria, nós somos Brasil, nós somos família, nós somos, acima de tudo, a mudança que nós precisamos mudar no contexto de entender a importância de nós ter tido o posicionamento que nós tivemos em Solânia. Nilvan foi muito bem avaliado, foi bem votado em Solânia, esteve aqui com a Galega do Povo, vai estar nesse segundo turno de novo. Estou aqui já como uma gerencial da campanha de segundo turno. Estou aqui saindo já logo mais para uma reunião com todo o grupo, já para convidar todo o grupo de Solânia, da região, para nós irmos para dentro de uma segunda campanha que é decisiva, que é definitiva para a história do nosso país e do nosso estado. Então estamos aqui fazendo história. A Galega do Povo, agora junto com Nilvan Ferreira, estará dentro de uma nova campanha que vai decidir os destinos do nosso Brasil, junto com a nossa equipe brejeira, eu costumo dizer assim, o B38 que está aí fora já cantando e gritando o nome do nosso futuro presidente e atual reeleito com a vontade de Deus, Jair Bolsonaro. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que entender que a Paraíba precisa continuar com esse homem à frente dos trabalhos, dos destinos federais da nossa terra, do nosso país. Porque Solânia mostrou que quer Nilvan. Solânia mostrou que mesmo um candidato que andava pelas feiras, que andava com Giseliane, que veio para a minha residência, que andou aqui pelo Brejo, sem nenhum quase apoio de representatividade, pessoas de expressão, nós tivemos a votação que nós tivemos. Então esse é o sentimento de Solânia. E nós estamos aqui já desde mão, dizendo a você que estou aguardando o posicionamento dele, mas de antemão já vou dizendo que estamos juntos para fazer um grande trabalho, para que nessa próxima pleito agora, nós venhamos ter êxito, vitória, porque o Brasil e Solânia e o Brejo e a Paraíba precisa, mais do que nunca, de Deus. E nós estamos com um projeto que não é nosso. Esse projeto é de Deus, é da família, é da pátria, é do povo brasileiro, que nós precisamos hastear nossa bandeira brasileira e colocar diante do povo paraibano, que nós ainda podemos, se Deus quiser, reconduzir o nosso presidente à sua cadeira para trabalhar mais 4 anos pela nossa nação. Quero agradecer aqui de antemão a Nilvan, uma pessoa que faz parte desse estúdio, que faz parte do mundo de vocês, de jornalista, de radialista, apresentador, que ele foi um guerreiro, ele foi um gigante, ele foi o homem que a Paraíba precisava descobrir que existia para fazer um trabalho e para deixar escrito na história, nos anais da história da Paraíba, um homem com tanta valentia, com tanta força de vontade de mostrar que é capaz, que é possível trabalhar contra a corrupção, que é possível dizer não à corrupção, que é possível trabalhar com as mãos limpas, sem ter feito nenhum tipo de acordo e nenhum tipo de farsa para querer ganhar o governo do Estado. Quantas propostas foram feitas a ele? Quantas propostas até indecentes foram feitas naquele momento, mas Nilvan se posicionou como um homem de conduta libada, um homem de caráter, mostrando que ele tem posicionamento. E assim a mesma coisa é a Galega do Povo, é Giseliane Azevedo, mãe, mulher, cristã, que acredita em Deus, que confia no poder de Deus e que sabe
cujo Deus é a nação, e nós sabemos que grande é o povo que escuta e bem-aventurado é os que confiam na palavra de Deus. Então, se é para escolher um candidato, a Bíblia nos diz que venhamos escolher aquele que mais parece a ter o temor, aquele que mais tem o perfil de um candidato cristão para governar o destino do nosso país e do nosso estado. Excelente. Um detalhe, Giseliane, e a gente estava fazendo essa reflexão antes de você chegar aqui, sobre os votados em Solânia, os deputados federais, incluindo você. Diante disso, dessa somatória toda, acima do resultado, passando até do candidato do prefeito, do gestor, o que isso reflete para o nosso município? O que reflete o resultado das urnas aqui em Solânia, na sua opinião? Uma resposta sábia do povo de Solânia, mostrando que não aprovou e que não aprova, e mostrou muito claro, deixou bastante claro que o desejo do povo é que realmente haja uma mudança e, acima de tudo, a união das oposições. Eu estou aqui aberta para as conversações. Giseliane quer o bem de Solânia, a Galega do Povo, ela quer, acima de tudo, o bem de Solânia, e sozinho nós não podemos chegar a lugar nenhum. Giseliane tem um posicionamento, eu preciso respeitar o posicionamento dos meus colegas, que foram gigantes aí, foram pessoas que colocaram também à disposição o seu nome para abraçar outros candidatos, não entenderam no momento que deveriam abraçar a Giseliane, que era a filha da terra, mas o povo está de olho, estão entendendo que numa outra oportunidade nós poderemos trabalhar melhor tudo isso, mas estamos aqui para dizer que hoje nós temos postura, nós temos bandeira, nós estamos aqui para lutar por Solânia. É inadmissível a situação que se encontra em Solânia. A falta de desemprego, a falta de gestão, a saúde em primeiro lugar. Sabemos que o calçamento é importante, eu sempre digo isso nas minhas falas, mas não vivemos de sol da pedra, nós não podemos entender que a pavimentação poderá ficar acima do alimento da mesa, acima da saúde, e nós chegamos a encontrar momentos críticos aonde o nosso hospital ia ser praticamente fechado. Então nós temos que ter alguém que levante a voz, que grite por esse povo, e Giseliane está aqui titulada, a candidata, a pessoa a sentar com todos os grupos, a gente ouvir as pessoas, nós precisamos ouvir o sentimento de cada um, entendeu? Desses que vão vir para aqui para agregar, nós precisamos unir, eu quero ouvir todos vocês, eu preciso sentar com todos vocês. Solânia está esperando essa atitude, essa ação, essa unidade de todos nós, para que nós possamos hoje fazer um grande trabalho pela nossa cidade e pela nossa região. Querendo também já financiar aqui o seu termo de unidade, como colocávamos no bloco anterior, na discussão que trazíamos, né? Cada um aparecendo ao ponto de apoiar os seus respectivos candidatos. Sim. No seu ponto de vista, na luz da experiência que você tem politicamente, isso torna algo saudável, uma vez que a oposição ela se divide entre si, ao ponto em que possa esclarecer cada vez mais essas falas suas diante a essas faltas de ações por parte do governo municipal? Respeitando a democracia, que nós precisamos respeitar acima de tudo, as pessoas votam em quem querem, em quem acham, mas nós perdemos muito quando a gente não abraçou o nome da Galega no completo. Nós perdemos muito quando nós temos aí deputados que estavam no poder e que tiveram oportunidade e tempo suficiente, porque Solânia não pode estar dando errado. Ela não poderia estar do jeito que ela está. Ela tem o poder municipal, o poder legislativo, na harmonia do judiciário, e temos no federal representantes que estavam aqui todos os dias, vendo a necessidade que Solânia grita. Então, assim, contar depois a história de Carochinha, isso não combina mais, Lindomarco, Wilton, Alex, meu povo solanense. As pessoas já não aguentam mais essa história de dizer que vai fazer, quando você já está dentro, sentado na cadeira, podendo já ter feito. Então, isso já está causando, é essa a resposta que o povo de Solânia deu a alguns candidatos aí, porque nós precisamos entender que Solânia, ela é a nossa princesa, ela é uma terra linda, a topografia maravilhosa,
maravilhosa. Todo mundo já está de fora, está de olho em Solânia. Quando o Armazém Paraíba abriu, eu era vereador, acho que do 3º ou já do 4º mandato, não lembro, mas fui lá parabenizar e dar as boas-vindas àquele gerente que estava ali abrindo as portas para gerenciar emprego para o meu povo. O Rio do Peixe, a mesma coisa. A Sandisul teve uma firma que passou aqui muito tempo. Isso. Quando eu fui abrir a porteira para chegar lá onde era a sede, o homem perguntou: a senhora é a prefeita de Solânia? Não, eu sou uma simples vereadora, representante do povo e querendo agradecer a oportunidade que o senhor está vindo para gerar emprego, para que o dinheiro venha circular dentro do meu município. Eu quero frisar uma pessoa da casa como Ivanildo Alves, um homem que soube escolher. Ele disse, como ele falou: Giseliane, eu acredito no comércio, no empreendedorismo, eu acredito no solanense, eu preciso acreditar que ainda um dia vai dar certo. Então, são pessoas como essa que faz a gente entender que uma parceria, que a vontade, a força de vontade e o desejo de fazer é possível. O que está faltando nas questões, nos políticos, nos agentes políticos, o Wilton Moura, é o desejo de buscar em Brasília, é a vontade de fazer, é a vontade de trazer. Muitas das vezes a gente vê uma Bananeiras tão mais bem organizada. Por quê? Porque eles têm a vontade de fazer, eles votam nos filhos da terra, eles vão buscar e a coisa acontece. A cidade lá, com todo respeito, não tem uma lava-jato, mas tem coisas que crescem por conta da sua peculiaridade. Solânia, nós não temos o que Bananeira tem, mas nós temos muitas coisas boas. Então, por que não fazer parceria? Não tem desculpa para estar como está. Alex, a nossa cidade era para estar gigante, porque tem aí deputados federais, deputados estaduais, nós temos governador que está aí aliado, nós temos uma Câmara de Vereadores de 8 vereadores, como eu acabei de entrar nos estúdios e ouvi quando você disse, 8 vereadores apoiou o candidato. A gente não vê uma denúncia, a gente não vê um requerimento na rádio, a gente não vê um posicionamento, a gente não vê um grito de clamor, e nós com o hospital sem uma UTI, sem falar em 2 anos pandêmicos que nós tivemos, que foi difícil, está sendo ainda com as sequelas que ficaram. Não houve um estudo, um trabalho, não houve uma busca por essas famílias, ficaram aí recebendo uma merenda. Minha gente, se a gente for analisar, eu queria que vocês me convidassem mais vezes, eu queria que vocês abrissem espaço para que a voz dessa mulher pudesse adentrar nas casas, para que todo mundo entendesse ainda muito mais o desejo que a Galega tem para fazer pela nossa terra, porque é possível fazer. Não é brincadeira o que nós encontramos, os clamores que eu ouvi, casa a casa, porta a porta, nos sítios, a zona rural. Pelo amor de Deus, como é que se esquecem do homem da zona rural? O homem que traz o alimento para a nossa mesa. A mulher lá que está. Nós não temos um mamógrafo, nós não temos uma política pública para a saúde desse povo, nós não temos uma política pública voltada para os agricultores. Estão lá. Graças a Deus que o nosso Deus mandou chuva. Mas o que era do homem para comprar uma carrada d'água de R$350? É por isso que Giseliane se levanta para ser vereadora, para ser prefeita, para ser deputada, porque o meu desejo é fazer pelo povo. Fica aqui toda a minha essência. Aqui eu estou colocando toda a minha emoção para que todos os solanenses saibam que Giseliane nunca vai abrir mão de vocês. A Galega do Povo, ela veio para ficar, para fazer a história acontecer. Convido as mulheres, convido as minhas solanenses, convido a todo o povo do Brejo a entender que isso foi só uma vírgula e não um ponto final. Nós iremos continuar a nossa história, nós iremos fazer acontecer nessa terra, porque eu vejo a referência de Marta Ramalho, uma prefeita que nós tivemos, que abriu as porteiras do turismo e do crescimento de Bananeiras, e foi ela, eu sempre costumo dizer isso nas minhas falas, foi uma barra de saia. Foi uma mulher chamada Marta Ramalho, a qual me inspira a abrir as portas, e hoje nós temos uma Bananeiras que nada mais é tida como o nosso gramado da Paraíba. A título dessa essência a qual você mesmo coloca nessa sua fala, à medida em que você elenca esses pontos reais aqui, que apresenta-se as necessidades do município, como Giseliane se posicionará com essas demais outras pessoas que também entendem-se como oposição para pensar em 2024, não é isso? Porque sabemos que finaliza um pleito
já pensando em um outro. E você já se coloca nessa disposição de diálogo. Mas qual a essencialidade maior desse ponto à medida em que você coloca-se nessa disposição de diálogo? Acima de tudo, como uma cidadã solanense que quer que a cidade cresça, que a cidade melhore, que o nosso povo seja assistido. Quando eu falo em unir, é que nas conversações está muito cedo. Vamos esperar o pleito dessa próxima eleição. Eu acho cedo para definir o que é para ser, quem é para ser, o que é que vai ser. Eu quero só dizer que a unidade deve ser nas conversações para que a gente possa, de uma certa forma, entender, para que nós possamos entender a necessidade do que é fazer a junção, a integração, a unidade da fala, para que a gente possa mudar essa realidade. Giseliane, quando diz que está aberta para conversações, é porque nós iremos agora para uma campanha que vai ser decisiva. Nós estamos falando de uma campanha estadual que nós vamos, a partir de agora, de ontem ou de domingo, já estamos integrados nela. E nós precisamos entender que Solânia precisa se unir cada vez mais para que nós possamos colocar a nossa Solânia no pedestal e não no tripé de candidatos que vêm para levar uma votação e ir embora sem nenhuma responsabilidade. Solânia hoje tem nomes bons, Solânia hoje tem pessoas que estão querendo trabalhar por Solânia. Isso é muito importante, deixar de passagem dizer que Solânia tem pessoas que estão levando a sua mensagem de mudança, levando a sua mensagem de querer trabalhar pela nossa terra. Giseliane é só mais uma, humildemente, só mais uma. Estamos aqui, vamos andar a cidade de Solânia com o Nilvan, vamos fazer a campanha acontecer, vamos deixar as coisas acontecerem nesse pleito. É muito importante, é definitivo o que vai acontecer nessa, para que nós possamos, na próxima, nós venhamos ter aí uma votação grandiosa e que nós possamos juntar esse grupo que vai vir agora para que a gente possa definir a do futuro. Mas sabendo que a luz está acesa, as antenas estão ligadas, o alerta já foi dado. Solânia quer mudança. Solânia respondeu, dando a Giseliane o título da segunda deputada federal mais votada aqui. E esses 3 mil votos, quase 3 mil votos que nós tivemos, tenha certeza que são resposta de pessoas que querem a mudança. 8h48 no Correio da Manhã. Eu preciso fazer aqui um intervalo comercial, mas antes quero falar da Polivida, a clínica da família. Lembramos a você que hoje tem a enfermeira Lindaci fazendo também o exame citológico para você que neste momento esteja aqui na audiência do programa e várias outras especialidades. Lembramos que amanhã tem a fonoaudióloga doutora Andréia Lira, psicóloga Vivian Moreira, reumatologista Dr. Péricles Vilhena, a partir das 4h. A Polivida está na Leôncio Costa, aqui em Solânia, disposta a atender você. E o telefone para agendamento de exames e consultas é o 991779222. 991779222. A Polivida oferece especialidades médicas para você todo dia. Então procure hoje mesmo. Leôncio Costa, aqui em Solânia. Atendimento oftalmológico.